A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China pode ampliar as dificuldades econômicas dos produtores de soja norte-americanos. Essa é a avaliação do American Soybean, associação que disse em nota. Isso porque, com a aplicação de tarifas pelos Estados Unidos, produtores de soja no Brasil e também de outros países com colheitas abundantes estarão prontos para atender qualquer demanda resultante do embate. Para falar mais sobre esta guerra comercial, converso com Roberto Dumas Damas, professor de economia chinesa do INSPER. Seja bem-vindo, Roberto. Sempre um prazer tê-lo por aqui, Dumas. Seja sempre bem-vindo. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer falar com você. Vamos dar uma olhada para essa guerra comercial que, olha, cada hora tem uma coisa, vai para lá, vem para cá, o Trump falando de recessão, falando que vai aumentar ainda mais as tarifas para Canadá e México, mas a bola da vez é a China, porque é o único país que efetivamente recebeu essas retaliações, tem tarifas em vigor e passam a valer a partir de agora também as tarifas da China para o agronegócio dos Estados Unidos. É uma trocação de chumbo, Dumas? Sim, isso daí a gente já até tinha comentado. Vai ser a réplica, vai ser a tréplica, e isso pode prejudicar, pode ajudar o Brasil. Agora, uma coisa precisa deixar bem claro. Por exemplo, muita gente fala que, olha, os Estados Unidos estão sendo bonzinhos com a China, que só colocaram 10% e mais 10% de tarifa. Não é verdade. Por que não é verdade? Porque no acordo de Trump 1, as tarifas já estavam em 21, 22%. Então, se você fizer uma conta básica aí, 22 mais 10, as tarifas em cima dos produtos chineses já estão em 42%. Então, é a mais alta que ele colocou desde o começo da guerra, eventual guerra comercial, eventualmente com a União Europeia, com o Canadá e com o México. O Brasil pode se beneficiar? Pelo lado da soja, sim, como aconteceu em Trump 1, mas talvez não tanto, porque, obviamente, esperando que essa guerra iniciasse, a China já se preparou e montou um estoque de soja. Então, pode beneficiar o Brasil em relação a grãos, mas não tanto como beneficiou em Trump 1. Agora, pelo lado negativo, é aquela coisa que você colocou. Você coloca a tarifa, isso fica com uma inflação mais resiliente dentro do país que você colocou a tarifa. Consequentemente, os juros, apesar de acharem que pode ter uma recessão nos Estados Unidos, eles estão mais altos do que estavam antes do Trump Trade. E isso acaba valorizando o dólar. É bem verdade que o DXY caiu, mas ainda continua valorizado. E dada a idiosincrasia brasileira, que você acabou de colocar, colocaram a Gleisi Hoffmann no poder, tiraram o poder do ministro Haddad, isso prejudica meu câmbio. Prejudica meu câmbio, prejudica meu controle inflacionário e prejudica praticamente a possibilidade de cortes de Selic, que praticamente para 2025 já está descartado, talvez uma parada nos 1% ou 1,25% adicional ainda, mas acho que corte de juros para esse ano está ainda fora do radar. Mas, como você bem colocou, o mercado de soja e o mercado de grãos, além de colocar a China mais tarifas no mercado, o Brasil pode se beneficiar. Agora, é importante que o governo, o ministro do Ministério da Agricultura e Pecuária, o Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, tenha o dedo na jugular e no pulso para saber como retalhar ou aproveitar esse momento. Porque, como aconteceu no primeiro Trump 1, quando o Trump colocou as tarifas e a China começou a comprar do Brasil, Trump imediatamente colocou cotas de soja. Então é importante que o Brasil esteja preparado para fazer pelo menos um acordo bilateral temporário, enquanto essa guerra comercial continua em relação ao agronegócio, para nós nos beneficiarmos
dessa guerra, principalmente do agronegócio, Gabriel. Acho interessante, Dumas, me surgem diversas perguntas por por essa primeira resposta que você me dá. Primeiro, o fronte chinês eu acho que é diferente do fronte americano. Os Estados Unidos impuseram tarifas para todo mundo. Falaram, vai pagar 20%, não importa quem seja, se veio da China, 20%, não tem discussão. A China coloca uma tarifinha aqui ou acolá, 10%, 15%, mas vai nas empresas. São 25 as companhias colocadas naquela lista de dúvidas da China, de suspeitas, e aí você restringe investimento no país, restringe compras dessas companhias. A China está atacando outro fronte ali, outra zona de guerra, que são as empresas norte-americanas na veia, apontando o dedo, falando, ó, vocês querem trabalhar aqui, vocês querem entrar no meu mercado, mas eu não vou deixar, eu vou agora restringir todo mundo. Como é que funciona essa devolutiva, essa tréplica chinesa? Veja, apesar de Trump falar que está preocupado com a segurança nacional, dados os últimos acontecimentos dele colocar 20%, 10% em todo mundo e a China responder para determinadas empresas, ambos países estão preocupados com a segurança nacional, Sim. entre aspas. Mas quem está mais preocupado com a segurança nacional, por exemplo, permitiu, ou melhor, sugeriu ou até proibiu que cientistas de inteligência artificial viajassem para os Estados Unidos e exportassem para os Estados Unidos. E sabe que a guerra, no final das contas, vai ser na tecnologia de informação e na inteligência artificial. O pomo da discórdia continua sendo balança comercial pelo lado dos Estados Unidos. Pelo lado da China, é uma réplica ajustada por segurança nacional. Então, você tem uma pegada muito mais célere do tipo, eu quero prometer ou cumprir aquilo que foi decidido, que foi ditado no 20º Congresso do Povo pelo Xi Jinping, do que endereçar o problema da conta comercial, da balança comercial. O Trump usa qualquer argumento. Ele usa, olha, é o fentanil, é o problema da imigração, no caso do Canadá no México, é o problema da balança comercial, é o problema que você não põe dinheiro da OTAN. Ou seja, Trump parece que descobriu que barata voa. Tudo é uma desculpa para colocar tributação. A China não, a China está cirúrgica. Ela falou: olha, você vai fazer isso? Então vou fazer uma réplica e, eventualmente, uma tréplica e vou diretamente nas empresas que mais me prejudicam e que mais afetam a minha competição de inteligência artificial e te prejudico mais ainda, você que está com receio de segurança nacional e te impeço de ter acesso a chips e semicondutores chineses ou tentar tergiversar ou manifestar a preocupação de cientistas de inteligência artificial indo para a China por enquanto, Gabriel. O Brasil, nessa história, como é que fica, Dumas? Porque a gente não tem mecanismos, ferramentas para retalhar como a China. A gente não existe isso. E aí a gente já tem informações brasileiras aqui para a CNN, já foram passadas essas informações, que o governo está preparando uma medida provisória para gerar essas ferramentas, para ter a possibilidade de retalhar os Estados Unidos. Trocar chumbo com os americanos é uma solução viável ou seria a última das instâncias? Apesar dos tecladores de internet falar que existe uma síndrome de vira-lata, que a gente tem que brigar mesmo com os Estados Unidos, que viva o Brasil, viva Cuba, viva a Venezuela, etc., isso não passa de tecladores da internet. Mas, no final das contas, o Brasil precisa ser pragmático. O Trump, ele é um homem de negócios. A hora que ele coloca a tarifa, seria interessante pegar o telefone e falar: o que você quer de mim? Uma reciprocidade? Uma reciprocidade é meritória, porque no final das contas o Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Olha o etanol, você cobra, se eu não me engano, para entrar nos Estados Unidos 3,5% e a gente cobra 16,5%. Então é questão de negociar.
Não simplesmente Trump vai falar, vou colocar uma tributação de 15, 16, 20%. E imediatamente, antes de pegar o telefone e já sair brigando, tentar negociar, até porque o Brasil tem déficit, ou vamos dizer, déficit comercial mínimo de 281 milhões de dólares, tem uma balança comercial equilibrada. Então, o ponto de discórdia, de guerra comercial, não está bem no Brasil. O Brasil já levantar as armas e responder com o fígado não é de bom alvitre. Claro, como eu sempre digo, aqueles que acham que tem que brigar, tem que fazer. Gente, é como eu sempre digo, os países já passam uma bruta dificuldade com amigos. Com inimigos, fica pior ainda. E Trump não precisa dizer. Ele é um businessman. Ele é um cara que quer negociar. Então vamos ver o que, que ele quer. E se por acaso não tem negociação, aí sim vamos fazer a réplica e explicar, por exemplo, no caso do aço, Trump, pelo amor de Deus, você quer colocar uma tarifa? Deixa eu te explicar. Essa tarifa que você está colocando em cima do aço para cada uma pessoa que trabalha no setor siderúrgico de aço semi-acabado, você contrata 80 pessoas que usam o aço plano, o aço laminado. Não é por aí. E outra, você importa carvão siderúrgico do Brasil. Então, se eu exportar menos aço semi-acabado para você, eu também vou importar menos carvão siderúrgico de você. Vamos conversar primeiro, depois vamos cerrar os punhos. Não cerrar os punhos, sair correndo atrás da ambulância, querendo já jogar uma réplica, uma tréplica, como no caso da China é provável. Porque, veja, J.D. Vance, que é o vice-presidente, e Donald Trump, já desde a época Da da campanha, né? eleição, já falava: minha top priority é China. Top priority não é Brasil. Calma, Brasil. Sejamos pragmáticos. Não vamos entrar nessa briga. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar no que dá para aproveitar e vamos negociar. Eles não estão achando que o Brasil é top priority em relação à balança comercial ou segurança nacional. Então, responder com fígado no curto prazo, dessa maneira como muita gente está falando, eu acho que é um erro diplomático, Gabriel. Perfeito. Ô, Dumas, deixa eu entender outra questão. Nós tivemos hoje divulgados dados de inflação na China. Esses dados vieram abaixo do consenso, 0,7% de queda na comparação anual. Ou seja, as coisas estão ficando mais baratas na China. O problema oposto do que temos aqui no Brasil. É o mal asiático, é Japão, agora é China. Deflação é o combate, é o que tem que ser combatido ali na região. Qual que é o tamanho desse problema para um país que quer crescer 5% este ano e conta com a inflação para isso, com a demanda interna para fazer esse crescimento? Veja, inflação é horrível, deflação é terrível. Terrível é pior do que horrível, pelo menos no meu vocabulário. Por quê? Veja o Japão. Veja, você está numa aula de microeconomia. Quando os preços começam a cair, você posterga a compra. Você posterga a compra, você abaixa o preço mais ainda. Você abaixa o preço mais ainda, você posterga a compra. Você entra num processo recessivo deflacionário, como o Japão caiu. É óbvio que a China tem mais instrumentos que tinha o Japão, porque a conta capital é fechada, você não permite, você manipula o câmbio. Mas isso pode acontecer, como já está acontecendo com essa guerra tarifária, que a China exportou demais os excedentes dele no final do ano passado, esperando essas intempéries com Trump. Agora, com essas intempéries, veja, depois que Xi Jinping colocou um dreadlock, um crackdown no real estate, o que, que os bancos chineses fizeram? Bom, real estate, ou ativos imobiliários, responde por 30% do meu crescimento do investimento privado e público. Se por acaso Xi Jinping, como falou em 2020, casa não é para morar, não é para especular, casa é para
morar, os chineses pararam de comprar casa, eles colocaram, Xi Jinping colocou as 3 linhas vermelhas, Covenant, ou seja, o caixa das incorporadoras teria que ser maior do que a dívida de curto prazo, a Evergrande e a Covent Garden começaram a vender as casas, o preço caiu, junto com o lockdown, posterga a compra, puxa, mas o PIB pode cair. Não, mas numa situação de ditadura, você não pode permitir tensão social advindo de recessão. Então você tem que ligar um outro motor. Liga o motor do consumo. O motor do consumo não é tão simples de ligar, você precisa dar mais renda para a população. Bom, no curto prazo a gente faz o quê? Produz mais, mas produz mais o quê? Setor industrial, painel solar, bateria e carros elétricos. Por isso que você está vendo mais carro elétrico no Brasil do que praticamente Toyota e Corolla. Eles estão despejando o overcapacity, o máximo que pode no país, porque sabe que com a guerra tributária e com o fim, pelo menos do boom de ativos imobiliários, vai ficar muito complicado para a China atingir 5%. Puxa, mas 4% não está bom? Não é questão de estar bom, é questão de desemprego subir demais. E como a gente sempre fala, sociologia está ligado à economia, que está ligada à política. Se a economia vai mal, a sociedade reclama. A sociedade reclama, eu peço a cabeça do rei. Numa democracia, você não elege, não reelege do presidente. Numa ditadura, se eu tiver uma tensão social, veja 1989, eu tenho que passar o tanque na rua. Então, não posso me dar ao luxo de ter uma recessão, como aconteceu no Japão, e muito menos o luxo, se é que a gente pode dizer assim, não, mas o desastre de ter um aumento do desemprego dos chineses, que isso pode suscitar uma tensão social e prejudicar a legitimidade do Partido Comunista Chinês, Gabriel. É, rapaz, a história para 2025. Vamos ver se vai conseguir bater os 5%. Ano passado foi nos 45% do segundo tempo. As exportações acabaram dando uma ajudada no PIB chinês. Esse medo de Trump fez com que todo mundo antecipasse algumas compras. Cravou nos 5%. Vamos ver o que o governo faz neste ano para buscar essa meta e se a inflação vai acompanhar. Nessa apresentação do relatório de trabalho há 2 semanas atrás, o governo já disse que a meta da inflação vai ser um pouquinho menor, de 3% para 2%, ou seja, já espera talvez que os preços fiquem um pouquinho menos intensos, que a inflação seja menor no ano de 2025. Mas para sair de 0,7% para 3%, para 2%, tem um caminho bastante grande. Vamos ver como é que este consumo interno reage na China. Professor Roberto Dumas, seja sempre bem-vindo à nossa programação. Que prazer enorme tê-lo por aqui. Uma ótima tarde a você. Obrigado, Gabriel. Sempre um prazer.